Queridos, nós estamos no meio de uma série chamada Retratos de Fé. Estamos estudando biografias, não missionárias, de missionários da Bíblia, de personagens bíblicos. E nós temos aqui Retratos de Fé. Já estudamos sobre Ruth e Noemi. Hoje estudaremos, então, falaremos um pouquinho sobre a vida do apóstolo Paulo. E nós vamos conversar um pouco sobre o sentido maior da vida. E nós vamos ver que Paulo encontrou esse sentido maior da vida. Nós vamos hoje viajar numa linha do tempo. Se você gosta de aula, alguém me perguntou qual que é o texto base. Eu falei, olha, o texto base hoje é Atos. Atos inteiro. Então aguenta aí, aperta o cinto aí, porque a gente vai viajar numa linha do tempo da vida do apóstolo Paulo. Mas antes, queridos, eu estava tentando imaginar, você que me conhece um pouquinho sabe que eu gosto de usar a imaginação e fazer vocês usarem a imaginação. E eu estava tentando imaginar, se nós pudéssemos entrevistar o apóstolo Paulo, como é que seria essa entrevista? E eu descobri que ela seria mais ou menos assim. Põe o vídeo. Eu consegui uma exclusiva com Saulo, o apóstolo Paulo. A gente está aqui na cadeia, então se alguma coisa acontecer, eu vou ter que sair correndo. Ele já está aqui com 60 e poucos anos, mas está bem conservado. Fala para nós um pouquinho, qual que é o seu nome? Meu nome é Saulo, esse é o meu nome em aramaico. Mas muitos me conhecem por Paulo. Eu tenho direito romano por nascimento. Puxa, que legal. Fala um pouquinho para a gente da sua cidade natal, de onde que você vem? Eu nasci em Tarso, na Cilícia, mas desde muito pequeno fui criado em Jerusalém. E eu tenho uma cosmovisão privilegiada, porque, na verdade, eu sou um homem de 3 mundos. Grego, romano e Jerusalém. Paulo, fala um pouquinho para a gente dos seus pais. Meus pais eram judeus fervorosos, e até por isso eu fui enviado cedo para Jerusalém para estudar a lei. Legal, então você estudou bastante. Quantas línguas você fala? Eu falo algumas línguas. Eu falo grego, eu falo latim, aramaico, que é a minha língua do dia a dia, e graças à tecnologia eu estou aqui falando português hoje. E já que eu estou numa igreja batista, para não perder o momento, eu também falo em línguas. E fala pra gente um pouquinho de partido político. Você tem algum? Olha, na minha época, partido político e religião estavam tudo no mesmo cesto, né? Hoje eu me considero muito mais um grande defensor do evangelho do que partido político. Fala pra gente um pouquinho da sua vida acadêmica, então. Eu fui instruído pelo grande mestre Gamaliel, da escola de Hilel. Posso dizer que eu sou doutor em teologia, em filosofia e outras coisas mais. Uau, fantástico. E a sua vida religiosa? Olha, eu conheço profundamente o judaísmo e o mundo grego helenista. Minha vida sempre foi muito legalista. Hoje, a minha vida é baseada em um relacionamento com Cristo. E um lugar que você gosta? Uma rua chamada Direita. Foi lá que eu comecei meu discipulado, depois que eu me converti. E fala uma coisa que você não gosta. Serpentes, naufrágios e prisões. Sei bem por quê, sei bem por quê. Uma aventura que você viveu? Além dos 3 naufrágios, picada de cobra e discussões filosóficas, enfim, acho que isso é suficiente. É isso. É bastante coisa, né? Fala pra gente de um defeito seu. Eu sou o pior dos pecadores, mas eu gostaria de não entrar nessa seara. Tá bom, tá bom. Então fala de uma qualidade pra gente. Eu posso afirmar que eu sou resiliente na caminhada com Jesus. Muito bom. Gente, por enquanto é isso. A gente precisa sair correndo. Deus te abençoe. A gente se encontra no céu. Consegui fazer você usar a imaginação? Eu sempre tento, às vezes não funciona, mas dessa vez foi bem visual, certo? Mas, queridos, Paulo, ou Saulo, como vocês ouviram, né? O nome grego, o nome judaico dele, essa era a diferença. Mas antes de Cristo, Paulo era um homem tão zeloso que ele, pela religião, que ele foi um dos primeiros da história a começar a perseguir os cristãos. Em um mundo, como ele falou ali, que navegava em 3 culturas diferentes, Saulo, ele permanecia
nas suas convicções, ele era alguém firme, nada o faria mudar de religião. Ele tinha encontrado sentido para a vida dele, sabe onde? Na religião. Ele tinha uma religiosidade resistente, uma vida religiosa tão forte, que resistiria como aço a qualquer mudança. Ele era radical. Ele era radical ao ponto de fazer isso que a gente lê lá em Atos, no capítulo 9, no versículo 1. Diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, fossem cristãos, crentes, pudesse levá-lo preso para Jerusalém. Queridos, talvez a tua religiosidade também resista. Seja uma religiosidade que resiste a gerações, sabe aquela... Não, eu venho aqui porque o meu avô era batista, o meu pai era batista, então eu sou batista. O meu filho vai ser batista, o filho do meu filho vai ser batista, porque a minha religiosidade é resistente. Ou talvez você tenha vindo de uma tradição diferente, católica ou espírita, e algumas dessas antigas jeitões, antigas práticas, resistem até hoje. Sabe aquela fezinha de fim de ano? Queridos, isso não é coisa de crente, não. Sabe horóscopo? Não, mas pastor, não tem problema, dou uma lidinha. Gente, isso não é coisa de cristão, não. Tem gente que faz horóscopo, até pega Provérbios, que tem 31 capítulos, né? Um por dia é o horóscopo gospel. Não, gente. Sabe, prometer que vou fazer isso se Deus me fizer aquilo. Pagar a promessa. Isso não é coisa de crente, não. Paulo também tinha essa religiosidade resistente, e nós vamos ver isso na vida dele. Então vamos lá para a vida dele, mas eu vou entrar aqui numa linha do tempo, e lembre-se do seguinte: as datas aqui não são precisas. Nós estamos falando de 2000 anos atrás. Eu escolhi então uma linha para seguir dos principais estudiosos e vou segui-la, tá? Então o nosso ponto de partida é a morte de Cristo. Em que ano que Cristo morreu? Me ajudem. Pô, pensei que essa ia ser fácil demais. Na verdade, olha só, Jesus nasceu por volta do ano 3 antes de Cristo. Consegue entender isso? É isso mesmo. Isso quer dizer que Jesus morreu com 30 anos no ano 30. Ele morreu com 33 anos no ano 30 depois de Cristo. É isso mesmo. Tem uma diferença, um erro no calendário, mas esse não é o nosso assunto, esse é assunto para EBD, tá? Vem para EBD, pessoal, isso aí, lá a gente fala mais. Então vamos lá. Ano 30, por volta do ano 30, 31, a gente vê o apedrejamento de Estevão. Saulo estava lá olhando e consentindo com tudo o que acontecia, com a morte de um cristão. Então, no ano 31, Paulo, indo para Damasco, a gente lê o texto, o que ele estava indo fazer? Prender cristãos. E lá ele tem um encontro, então, no caminho para Damasco, um encontro com Jesus. De repente, aquela luz poderosa, e você lembra? Saulo, Saulo, quem lembra? Por que me persegues? Paulo, então, fica cego. Ele é levado para a casa de alguém chamado Judas, lá na rua direita. Você viu que Paulo gosta dessa rua, porque ali ele começou o discipulado dele, né? Ele é levado para esse lugar, na casa de um homem chamado Judas. Lá Deus manda um outro homem chamado Ananias para ajudá-lo e começar a instruir Paulo aí nos primeiros passos da fé. Querido, se você nunca leu a história da conversão de Paulo, vai lá, está tudo lá em Atos capítulo 9, tá? Você faz isso num outro momento. Meus amigos,
se a sua fé ela é resistente e tão somente resistente, uma hora ela pode quebrar. A religiosidade de Paulo era resistente, mas não existe nada tão resistente que Jesus não possa quebrar. E foi exatamente isso que ele fez. A cosmovisão de Paulo, judaica, greco-romana, ela começa então agora a se transformar numa cosmovisão cristã. A religiosidade resistente de Paulo quebra completamente. E agora tudo então que Paulo tem para se apoiar é num relacionamento que é diferente, que é resiliente com aquele que o havia salvado, Jesus Cristo. Depois então que ele se converte, ele começa a pregar. Só que os judeus que têm medo dele, certo? E os cristãos que têm medo dele, os judeus que não gostam dele, querem matar Paulo. E ele tem que fugir então de Damasco. Ele foge de Damasco dentro de um cesto. Ele vai lá para Jerusalém. Ele então conhece os apóstolos. Só que lá em Jerusalém também, onde ele já queria começar a pregar. Lembra, a gente está falando de um doutor em teologia, que ele também não é muito bem recebido. E por cerca de 13 anos, Paulo fica meio quieto, nas sombras, meio no banco de reserva, meio recluso. Nesse tempo, meus irmãos, minhas irmãs, Deus estava formando um caráter em Paulo, um caráter resiliente, que estava também o preparando para aquilo que ele seria, para aquilo que viria. Uma pergunta para você: quantos de nós aqui estamos dispostos a esperar 13 anos para que algo aconteça? Nós temos uma tendência de querer as coisas do nosso jeitinho, certo? Não, tem que ser assim, eu não posso perder o timing, é do jeito que nós cantamos, restitui, Senhor, eu quero de volta o que é meu. Nós temos, nós declaramos, eu não aceito a crise, nós declaramos que nós prosperaremos, custe o que custar, afinal de contas, eu não sou o quê? Cauda, eu sou o quê? Cabeça. Fala isso para Paulo. Eu acho que Paulo te explicaria que ser cabeça é esperar. Que ser cabeça é ser perseguido. Que ser cabeça é morrer por Cristo. Você está disposto a isso? Você está disposto a esperar esse processo longo e doloroso na sua vida? Paulo, então, ele aparece novamente só lá em Tarso, quando Barnabé entra em cena. Barnabé leva Paulo lá para a cidade de Antioquia, onde os dois ficam por mais ou menos 1 ano ensinando ali em Antioquia. Finalmente, então, depois de 14 anos, esse foi, quem fez seminário aqui, não, 4 anos estudando teologia, né? Preparação de Paulo. Depois de estudar teologia, 14 anos. Então, finalmente, depois desses 14 anos, Paulo parte para a sua primeira viagem missionária. Isso nós estamos lá em 47, mais ou menos, depois de Cristo. Paulo sai com Barnabé e com um jovem chamado João Marcos. Barnabé, então, até agora, ele é o líder dessa viagem, mas Paulo começa a ganhar protagonismo. E rapidamente eles saem, então eles vão para Antioquia, eles passam por uma cidade chamada Salamina, Pafos, Atalha e Perge. Eu não sei se tem um mapa aqui, depois a gente vê também, mas lá em Perge, está um mapa aqui, ó. Essa é a primeira viagem missionária de Paulo. Se você tem Bíblia de papel, provavelmente no fim tem lá as viagens missionárias de Paulo. Se você gosta de mapas, que nem eu gosto de ficar olhando ali, tentando viajar nas cidades, né? Para quem não gosta, isso aqui não significa nada, né? Perge, grande coisa, mas eu gosto. Em Perge, então, João Marcos simplesmente abandona a viagem. Não dá para mim, sou muito jovem, fui. E ali rola um estresse danado. Então eles continuam a viagem, passam por Antioquia da Pisídia, passam por Icônio, por uma cidade chamada Listra.
A estratégia nesses lugares da primeira viagem de Paulo é sempre a mesma. O que eles fazem? Eles vão lá para a sinagoga, Paulo judeu, mestre, e eles começam a ensinar. E Deus fazia grandes coisas, e em alguns lugares eles até que eram bem recebidos, em outros lugares o que acontecia? Eles eram perseguidos. Então em Listra, eles são confundidos, depois de fazer alguns milagres, eles são confundidos com deuses gregos. E aí Paulo explica que não era nada disso, nós fazemos isso por causa de Jesus. E aí o povo se revolta. Você lembra o que acontece? Olha comigo lá em Atos, capítulo 14, no versículo 19 a 20, está registrado lá o que acontece lá. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele fez o quê? Ele se levantou e voltou à cidade, e no dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Você consegue imaginar a cena? O pessoal apedreja Paulo e fala, legal, ok, matamos esse falso Deus, vamos embora. E aí eles vão embora, os discípulos chegam, Paulo simplesmente levanta, bate o pó e sabe o que ele vai fazer? Vou voltar a pregar. De Listra, então, queridos, eles vão para Derbe, depois voltam para Antioquia, e se você gosta de uma linha do tempo, de mapa, eu gosto dessas coisas. Olha a nossa linha do tempo, como é que está até agora. Tem o apedrejamento de Estevão, conversão de Paulo, visita a Jerusalém, e nós estamos ali na primeira viagem missionária. Logo depois disso, no ano 48, Paulo escreve sua primeira epístola, a carta aos Gálatas. E em 49, depois de Cristo, acontece uma grande reunião entre todos os apóstolos, que é conhecido até hoje como Concílio de Jerusalém. Lá nesse Concílio de Jerusalém, os apóstolos decidem que os gentios não precisariam se circuncidar e eles não precisariam seguir os rituais, a tradição judaica. Dá graças a Deus por isso, você que gosta de bacon, tá? Isso aqui, lá, 49 depois de Cristo, foi um ano importante na sua vida, assim como na minha, tá? Lá então eles tomam essa decisão, e então no mesmo ano, Paulo não perdia tempo, ele vai para o quê? Para a segunda viagem missionária. Nesse momento rola um outro estresse com Barnabé, porque Barnabé queria levar quem? João Marcos, que tinha abandonado o barco na primeira viagem. Então, dessa vez, Paulo não vai com Barnabé, Barnabé vai para um outro lado, Paulo vai com Silas. E eles partem de Jerusalém. Passam aí pela Galácia, visitando aquelas igrejas recém-plantadas na primeira viagem. Ali, Paulo conhece um jovem chamado Timóteo. Timóteo se torna um grande discípulo de Paulo, né? Depois da Galácia, eles tentam pregar o evangelho na Ásia. E olha o que acontece. O Espírito Santo os impede, diz o texto. Olha comigo o texto lá de Atos, capítulo 16, versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Sabe, meus queridos, nem sempre quem impede você de fazer algo bom, ou que você julga bom, é o inimigo. Às vezes é o Espírito Santo. Quem sabe é Deus que não está permitindo você concluir, realizar aquele plano maravilhoso que você tem, porque Ele quer que você faça parte do plano maravilhoso que Ele tem. Nem sempre
é o inimigo. O que acontece com Paulo e seus companheiros é exatamente isso. E ali, de repente, o Espírito impede eles de irem onde eles querem. Paulo tem uma visão. Nessa visão tem um homem que aparece e diz assim: passe a Macedônia e ajude-nos. Então, é exatamente o que ele faz. E sabe o que acontece aqui? É por causa dessa visão, é por causa dessa mudança de planos que o Evangelho chega na Europa. E se você está aqui nessa igreja batista, é porque europeus vieram para o Brasil, para os Estados Unidos e fundar. Isso é uma outra aula também de história. Vai no Conexão, se você não foi, você vai aprender isso lá, certo, Breno? O Breno ajudou dando aula no Conexão, História dos Batistas. Mas, queridos, então eles vão para a Europa, eles chegam lá em Filipos e eles estão super felizes, certo? Nós fizemos o que o Espírito nos mandou. Chegamos à Macedônia, agora sim, tudo perfeito, tudo bonitinho. E eles começam então a ensinar lá em Filipos, na Grécia. Uma mulher chamada Lídia se converte, ela é batizada e convida o grupo para ficar hospedado na casa dela. Parece que está tudo dando muito certo. Apenas obedeça o Espírito Santo e tudo vai dar certo. Certo? Talvez não. Nem sempre. Lá em Atos 16 ainda, nós lemos então que nessa situação, eles se envolvem existe uma situação ali que eles se envolvem com uma menina que tem um espírito de adivinhação, e eles exortam. Resultado, eles acabam, sabe onde? Na cadeia. Mas foi ali naquela cadeia que Paulo e Silas demonstram que existe um sentido maior para a vida. Lá eles mostram uma fé, mas não é qualquer fé. Eles demonstram uma fé inabalável. Enquanto eles adoravam, enquanto eles louvavam, Deus manda um terremoto. E talvez você lembre dessa cena, todas as celas são abertas, o carcereiro está desesperado, está prestes a se matar, e de repente ele percebe que, não, mas as celas abriram, mas eles não fugiram. E ali, o resultado daquela cena que poderia ser trágica, o carcereiro e toda a família dele, eles são salvos. Queridos, o relacionamento com Cristo, ele deve produzir uma fé inabalável que nos leva a ver o agir de Deus em meio às adversidades. Vou repetir para você. O relacionamento com Cristo deve produzir em você, deve produzir em mim uma fé inabalável que nos leva a ver o agir de Deus em meio às adversidades. Então lá uma igreja é plantada naquela cidade e eles continuam viagem. Eles passam por Tessalônica e vão para um lugar chamado Bereia. Lá eles notam que os crentes em Bereia, eles eram mais curiosos, eles conferiam tudo que Paulo falava, eles pegavam as escrituras, deixa eu verificar aqui, ó. Igual alguns de vocês estão falando, deixa eu ver se o pastor Torme está fazendo certo aqui. Eles olhavam nas escrituras. Queridos, você concorda comigo que nós precisamos ser um pouquinho mais bereanos? Concorda? É por isso, queridos, que ser pastor de internet é fácil. Não tem ninguém para te questionar. E para você que adora um pastor de internet, fica ainda mais fácil, né? Porque se eu não gostar, sabe o que eu faço? Eu procuro um outro canal no YouTube. Eu acho um outro perfil. Alguém que vai falar o que eu gosto de ouvir de verdade. Eu gosto de alguns pastores de internet, tá bom, pessoal? Mas, então depois de Bereia, eles descem lá para Atenas, capital da Grécia, certo? Lá Paulo, ele dá uma lição para você que gosta de retórica, de pregação. Paulo dá uma lição de pregação contextualizada, maravilhosa. Em meio a uma cidade completamente idólatra, ele chega lá no meio dos filósofos e ele tem uma sacada genial. Ele usa um dos deuses dos gregos, um dos deuses que eles chamam de o Deus desconhecido, e ele prega o evangelho para aqueles filósofos. É fantástico.
amo esse texto. Lá em Atos 17 tem o registro dessa mensagem inteirinha. Você sabe qual foi o resultado dessa mensagem fantástica, desse sermão incrível? Olha lá comigo em Atos 17, no versículo 32. Quando ouviram os filósofos gregos, quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. E outros disseram: a respeito disso nós te ouviremos outra vez. Resultado do sermão fantástico. Não foi lá grande coisa. Nenhuma igreja foi plantada, não existe registro de uma igreja sendo plantada lá em Atenas. Paulo nem ao menos fica famoso, reconhecido pela sua capacidade retórica. Não, nada. Ele desistiu aí? Ele não desiste, pois ele sabia que Deus tinha o enviado para lá e ele não iria desistir. Você já foi tentado a desistir de algo que você tinha certeza, só que Deus te falou, faz, e aí você começa a tentar fazer e começa a dar errado? Você já foi tentado a desistir? Meus amigos, só Deus sabe o final da história. Enquanto nosso relacionamento com Jesus for mais importante, enquanto a nossa fé for resiliente, enquanto a nossa vida estiver nas mãos do Pai, nós ficaremos firmes. Eu me lembro de uma situação que aconteceu há muitos anos atrás aqui na igreja, quando eu era jovem, certo? Uma senhora muito querida da igreja, eu estava passando, estava um dia meio esquisito para mim, eu passei, essa senhora me perguntou, tudo bem, meu filho? E eu falei, então, hoje não está muito bem não, tô passando por uns problemas, né? Ela olhou e falou assim, glória a Deus! Eu não entendi nada, como assim, estou passando por problema, glória a Deus. Fiquei olhando para ela, ela falou, meu filho, crente sempre está passando pelos problemas, ele nunca fica nos problemas. E eu levei essa lição para a minha vida. Assim também foi com Paulo. Depois dessa frustração em Atenas, ele muda um pouquinho de estratégia, ele vai para Corinto, e lá ele fica por 2 anos. Eu vou evitar qualquer piada aqui, tá? Sobre corintianos e frustrados. Deixa para outro lugar, né? Mas sabe o que é legal perceber? Paulo escreve aos Coríntios, anos depois. E olha o que ele diz sobre o tempo que ele estava lá. Lá em 1 Coríntios 2, versículo 3 a 5, ele diz assim, e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Parece diferente do Paulo de Atenas, né? Minha mensagem e minha pregação não consistiam de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiam em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Queridos, eu me pergunto, será que Paulo havia aprendido, depois daquela frustração lá em Atenas, que mais vale palavras simples, cheias da dependência de Deus, do que um sermão maravilhoso, cheio de sabedoria humana? Isso me faz pensar em alguns de nós que têm muito medo de falar da nossa própria fé, porque tem uma impressão assim, não, eu não sei o que falar, eu sou tímido, sou meio gago, eu travo. Queridos, não adianta saber falar, não adianta falar bonito, se não falar no poder de Deus. Não adianta. Paulo, então, fala lá em 1 Coríntios 2, que ele decide que só vale a pena pregar Cristo. E esse crucificado. O evangelho puro, um evangelho simples, sem linguagem business, sem linguagem coach, sem frufru. O evangelho raiz. É isso que Paulo prega.
É isso que ele faz. Nos 2 anos que ele fica em Corinto, então, Paulo ainda escreve suas duas cartas aos Tessalonicenses, e após esse tempo, ele começa a sua viagem de volta, uma viagem de bastante tempo, essa viagem missionária. Lá então, em Sincreia, por causa de um voto, ele raspa a cabeça, ele passa por Éfeso, Cesareia, ele passa por Jerusalém, e finalmente ele chega em casa, lá na igreja de Antioquia. Só que Paulo não fica muito tempo. Já viu um missionário quando visita a igreja? Ele fica muito tempo? A gente tem um monte de missionário. De vez em quando eu vejo um, ele fica uma semana e já volta para o campo. Então, Paulo logo parte para a terceira viagem missionária dele. Antes da gente entrar na terceira viagem, vamos olhar a linha do tempo, como é que está aqui, ó. Tá bom? Nós estamos ali em 52 depois de Cristo. Depois, se você gosta de linha do tempo, depois você me fala, olha, gostei, porque eu adoro, e eu sei que tem gente que olha, mas vamos lá. Paulo visita, então estamos lá em 52 depois de Cristo, Paulo visita as igrejas da Galácia novamente, e em Éfeso ele escreve as suas cartas para a igreja de Corinto. Depois de um bom tempo ensinando, lá em Éfeso, aí tem uma grande confusão novamente. Afinal de contas, Paulo estava mexendo num vespeiro chamado idolatria, numa cidade que era completamente idólatra. E aí Paulo tem que fugir mais uma vez. Ele foge, vai para Macedônia, e lá pelo ano 56, mais ou menos depois de Cristo, Paulo passa um inverno na cidade de Corinto. E lá ele escreve a sua carta aos romanos, e no ano seguinte, então, ele começa a retornar para casa da sua viagem. E aí a gente vê a viagem de retorno. Quando ele está retornando em Mileto, nessa cidade chamada Mileto, ele recebe uma mensagem do Senhor através de um profeta chamado Ágabo. Paulo seria preso em Jerusalém. Paulo iria sofrer, e ele recebe essa mensagem. Sabe o que ele faz? Volta para casa? Foge? Olha Atos 20 comigo novamente aqui, 20 e 23. Depois disso, olha o que ele faz. Ele diz o seguinte: só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimento me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Você percebe? Você vai sofrer, Paulo. É verdade, vamos embora. Quantos de nós adoram sofrimento? Não, eu gosto. Ninguém, certo? Você percebe o seguinte, queridos, que o compromisso com a missão, ele gera a confiança de que o chamado de Jesus para a tua vida, de que o chamado de Jesus para a minha vida será realizado. Essa era a confiança que Paulo tinha. Ele tinha um compromisso tão grande com a missão dele, que falou, é verdade, eu vou sofrer, mas o plano de Deus para a minha vida vai ser realizado. Paulo chega então, voltando nessa viagem em Jerusalém, no ano 57, e lá tem uma grande conspiração, uma trama para matar Paulo. Paulo, então, ele é preso. Ele é levado para Cesareia, onde ele fica lá em Cesareia por 2 anos. E a novela continua. Essa trama, e queridos, eu sei que eu estou passando rápido aqui, mas eu quero que vocês fiquem curiosos e vão ler Atos quando chegar em casa hoje à noite, tá? Essa trama, então, para matar Paulo envolve um sumo sacerdote, envolve um advogado, envolve o governador Félix, que depois de 2 anos que o negócio não se desenrola, né, tinha que ter advogado, né, no negócio. Ele é substituído por um outro cara chamado Festo. Aí Paulo apela para César, diante de Festo. Festo, então, envolve o rei Agripa, que manda Paulo para Roma e fala, vai ser julgado, você tem esse direito, vai ser julgado por César, lá em Roma. Na viagem para Roma, estão saindo de Jerusalém e estão indo para Roma. O que acontece? Eles acabam naufragando. É novela, né?
Só que todos ali naquele naufrágio sobrevivem. E Paulo já tinha dado a dica, Deus já tinha falado para ele, não, a gente vai sobreviver, fica calmo. Então eles param numa ilha chamada Malta. Lá em Malta, para melhorar, o povo está xingando Paulo, não, nós estamos aqui por causa de Paulo. Aí Paulo é picado por uma serpente mortal. Tá bom a vida de Paulo, né? Quer seguir o exemplo dele? Né? É picado por essa serpente, mas não morre. Ele chacoalha a serpente e não morre. E aí, de odiado, o pessoal começa a achar que ele é um deus. Mas vamos lá, finalmente, depois de muito tempo, eles chegam a Roma. E Paulo vai para onde? Preso. Prisão domiciliar. Eles arrumam uma casa para Paulo, Paulo fica lá porque é cidadão romano. Nessa prisão, olha que legal, ele podia receber visitas e pregar o evangelho para quem ele quisesse. Eu posso até imaginar os guardas do palácio que tiravam, prestavam serviço lá, né, conversando. Um olha e fala, ixi, hoje é meu dia de serviço lá na casa de Paulo. Já sei, vou ouvir a mesma história novamente. O outro fala, é isso aí, eu já ouvi essa história umas 1000 vezes. É a mesma história, mas olha só, eu estou começando a acreditar nessa história aí. Ai. Daqui a pouco você vai fazer igual o sargento, que já se converteu a esse tal de Jesus aí. É o sargento e um monte de gente já. Paulo estava ficando famoso ali. Você percebe? Até nos seus últimos momentos de vida, Paulo demonstra essa fé resiliente por causa do relacionamento que ele tinha com Cristo. Nesse período de prisão, Paulo ainda, além de evangelizar todo mundo que estava por perto, ele ainda escreve as cartas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a carta para Filemon. E aí o livro de Atos acaba. Acaba assim, Paulo na prisão. Nós não sabemos muito, nós sabemos que ele foi liberto daquela prisão, ele é preso novamente depois, mas alguns historiadores afirmam que pelo ano 63, mais ou menos, ele foi liberto. Tem inclusive documentos aí dos pais da igreja que dizem que Paulo foi liberto e ele foi pregar até os confins do Ocidente. E ele fica livre ali por mais ou menos 4 anos. Então ele escreve a carta de Tito e 1 Timóteo. Só que em 64 acontece uma coisa. O imperador Nero coloca fogo em Roma e culpa os cristãos. Quem estuda história lembra bem disso. Tem até o dia lá, 18 de julho, alguma coisa assim. Não lembro exatamente. E aí começa uma grande perseguição. E por volta do ano 67, então, Paulo, mais uma vez, é preso. Dessa vez, nada de prisão domiciliar, era uma masmorra mesmo. Lá dentro daquele lugar, esperando a morte, ele escreve a segunda carta a Timóteo. Uma carta com um tom mais de despedida. Paulo ali está cansado, ele está pronto para ir morar com Jesus. Só que ele continua cheio de convicção. No ano 67 ou 68, então, finalmente, Paulo tem aquilo que ele desejava, ir morar com Jesus. Ele é martirizado. Nós não sabemos a data exata, mas nós sabemos que Paulo morreu pela missão que ele recebeu de Cristo. E certamente ele pôde dizer o que ele deixou registrado lá em 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 7, quando ele diz, combati o bom combate. Vamos ler juntos aqui? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Querido, abaixa a sua cabeça por um minuto, feche os seus olhos. Eu quero perguntar para você, você já entregou a sua vida a Jesus? Hoje nós tivemos batismos, pessoas que entregaram a vida para Jesus e hoje declararam, eu pertenço a Jesus. Você já permitiu que Jesus quebrasse toda a sua religiosidade e que Ele entrasse na sua vida? Você quer iniciar hoje um relacionamento com Jesus?
Um relacionamento que vai te transformar de dentro para fora, que vai te transformar verdadeiramente, gerando não somente resistência, não somente resiliência, mas uma fé que te dá a convicção que ao chegar no fim da sua vida, assim como Paulo, você poderá dizer: eu estou pronto, eu combati o bom combate. Se é esse o seu desejo, eu quero pedir que você aí de olhos fechados, ore comigo dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. Diga para Ele assim: Senhor, eu estou aqui diante de Ti, porque eu sei que eu preciso do Senhor. Eu preciso de ter um sentido maior para a minha vida. E hoje eu me entrego nas Tuas mãos. Querido, o meu convite para você que já é de Jesus, é que você se entregue à missão que Cristo nos deu. Fazer discípulos, aonde você estiver. Só assim você poderá dizer o mesmo que Paulo disse: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Talvez você seja como eu, que eu não tenho o dom de evangelismo, mas eu gostaria de falar mais de Jesus e da minha fé. Quem sabe hoje você pode declarar para Ele: Senhor, me usa. Usa-me para falar, eu quero ser usado por Deus em qualquer situação. Eu quero aproveitar as circunstâncias da minha vida, sejam elas boas, sejam más, para testemunhar da minha fé em Cristo. Ou quem sabe você está aqui e hoje você está passando por uma situação ruim, uma situação crítica na sua vida, e você quer ir além de uma religiosidade resistente. Você quer um relacionamento resiliente com Cristo, que te faz ter uma fé inabalável nos momentos ruins, que te dá certeza de estar passando pelos problemas e não ficando nos problemas. Pois a recompensa, meu irmão, minha irmã, é o lar eterno com o Senhor. Ore dizendo assim para Ele: Senhor, eu permanecerei firme. O meu relacionamento com Jesus será resiliente. Eu decido buscar uma fé inabalável através de um relacionamento diário com Jesus. Queridos, se você fez alguma dessas orações hoje, nós vamos ficar todos de pé. Pode ficar de pé comigo. Nós vamos cantar. E especialmente se você tomou uma decisão dizendo: eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero conversar contigo, eu quero me alegrar contigo, eu quero saber que você decidiu que a sua vida vai valer a pena, que você vai buscar esse sentido maior da vida. Mas eu também quero te dar a oportunidade para você, que hoje mais cedo, quando nós estávamos orando aqui, clamando, e você está vivendo um momento crítico na sua vida, eu quero orar por você também. Eu quero te convidar a tomar esse espaço aqui na frente e se ajoelhar aqui. E nós, os pastores, estão aqui, temos líderes, nós queremos orar por você, para que Deus te ajude a permanecer firme, a ser resiliente. Então, dois convites. Se você está passando por um momento e quer orar, quer colocar diante de você aquela pessoa, ou você é aquela pessoa que precisa de cura, vem aqui na frente enquanto a gente canta. Ou se você aceitou Jesus, entregou a sua vida para Jesus, vem aqui e fala: olha, hoje eu entreguei a minha vida para Jesus. Vamos cantar? Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, entregando a vida para Jesus. Escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és.
Meu Deus é um Deus de milagres, Deus em promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Se você quer orar, simplesmente colocar diante de ti, de Deus, a tua dificuldade, chega aqui, se ajoelha. Já temos pessoas aqui na frente dizendo: eu quero esse sentido maior. Chega aqui, nós queremos orar por você. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Senhor, o Senhor é um Deus de milagres. O Senhor é um Deus de promessas, Pai. As tuas promessas nem sempre são aquelas que nós gostaríamos de ouvir. Os teus planos nem sempre são aqueles que nós queremos, Pai. Mas a missão que o Senhor nos dá, ela vem junto com uma promessa, Pai, que o Senhor estaria conosco por todos os dias das nossas vidas e até a eternidade, Pai. Senhor, nos ajuda a aplicar aquilo que ouvimos nas nossas vidas e, assim como Paulo, viver com um sentido maior da vida, um sentido que nos dá convicção de que ao chegarmos naquele dia em que finalmente encontraremos o Senhor, seja lá no meio de uma doença ou no meio da saúde, nós possamos dizer com convicção: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, Pai. Esse é o nosso desejo. Nos faz resilientes em Ti, ó Pai, e somente em Ti, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.